Tá feio esse bom dia aí, hein? Bom dia! Bom dia! Ah, melhorou bem, agora sim. Tudo bem, pessoal? Estamos aí de volta, né? Passa rápido esse mês, não passa? Para mim passa muito rápido. Veja, já deu novamente mais um café dos homens aí. Que legal. Eu sei que tem visitantes aí hoje. Quem que está visitando a gente pela primeira vez aí? O Emílio é um, sei que está. Quem mais aí? Levanta aí, pessoal. Emílio. Fala o nome para nós lá, por favor. O nome? Ah, o Sato. Tinha esquecido. E? Renan. Bem-vindo. Então, o Emílio eu já falei lá. Legal. Que bom que vocês estão com a gente aí, pessoal. Muito bom. Nós temos, como eu falei ali no início do nosso café, hoje eu estou vendo que várias pessoas não estão aqui e algumas a gente sabe que não estão por motivo de doença. Um dos que normalmente está aqui à frente, inclusive nesse momento, é o Carlos. O Carlos não tá muito legal, teve uma semana bem difícil no trabalho e com saúde. Então, se vocês me ajudem a lembrar dele nas orações, vamos orar por ele também agora. Mas eu sei que cada um de vocês deve ter dificuldades aí durante a semana, deve ter passado por isso. Então, que a gente possa estar usando esse tempo aqui também para estar orando um pelos outros. Isso vai nos fortificando, vai nos dando a convivência entre os irmãos ajuda muito. E quando a gente pede para Deus em comunhão assim, fica ainda melhor, não? Então, vamos levantar para uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão gostoso que a gente tem aqui como homens. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse espaço que nós temos aqui. Obrigado pelo café tão gostoso que nós tivemos há pouco, por todos aqueles que contribuíram para que esse café pudesse ser possível, Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado também por esse tempo que nós vamos ter aqui agora, na Tua presença. Obrigado por esse tempo de louvor, que nós vamos estar apresentando para você aquilo que nós temos no nosso coração. Depois pela mensagem, Pai, enfim, esteja com a gente aqui, Senhor, estejas nos abençoando, estejas cuidando de cada um de nós aqui nesse tempo também, Pai. Nos abençoe e principalmente aqueles que não podem estar aqui conosco hoje, Pai. Quero lembrar de uma forma toda especial do Carlos, Senhor. O Carlos tem contribuído tanto aqui com esse Café dos Homens, o Vole, que não está com a gente aqui hoje também, Pai. Esteja com eles onde eles estiverem, esteja cuidando da vida deles, da saúde deles, do emocional deles, e renova as forças, por favor, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O
nós viemos te escutar, Jesus. Viemos ouvir a tua voz. Fala conosco hoje e recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Se o Senhor der um suspiro, Pai, da tua doce voz, sairemos daqui renovados. Abre o nosso coração para a tua verdade e recebe nosso louvor em nome de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Recebe nosso louvor e nossa adoração, Jesus. Em teu nome oramos. Amém. Podeis assentar, queridos. Guto. Olá a todos, para quem eu não dei bom dia. Com grande alegria e satisfação que nós queríamos apresentar o pastor Flávio Ramos hoje aqui na nossa manhã. Flávio é casado há 22 anos com a Carla, pai da Vitória. É fundador da MEAB, a Missão Evangélica Árabe do Brasil, e diretor nacional do movimento Perspectivas Brasil. Serviu como missionário no Marrocos e na tríplice fronteira do Brasil entre os muçulmanos. Flávio, a palavra é tua, Deus te abençoe. Obrigado, Guto. Obrigado novamente. Faltou uma informação importante. Flamenguista roxo. Opa, vamos aí. Desculpa os gremistas aí de plantão, viu?
Próxima vez, acrescenta isso aí, Guto. Será, acho que, muito relevante e importante essa informação. Queridos, bom dia, graça e paz. Privilégio para mim poder estar aqui com vocês e ter esse tempo gostoso, desse café maravilhoso e um tempo da gente refletir, olhar para a Escritura, a palavra do Senhor, sermos encorajados como homens na sociedade, dentro da nossa casa, na igreja, e glorificar o nome de Jesus. São muitas interpretações. Gente, eu queria conversar um pouco com vocês nessa manhã sobre esse tema: Senhor, ensina-nos a orar. Essa é uma passagem que eu vou lê-la também, e é um pedido dos discípulos que tem se tornado um pedido meu aos pés do Senhor. Senhor, ensina-me a orar. Eu dividi a nossa conversa hoje em 3 partes. Eu vou começar então falando aqui um pouco de um panorama geral de homens e mulheres que foram referências, são referências do passado na Escritura, porque eram homens e mulheres de oração. Vou focar mais nos homens, porque a nossa conversa é de homem aqui. No segundo momento, eu quero ver o exemplo maior, que foi o Senhor Jesus. A vida de oração do Senhor Jesus, como Ele orou e como nós podemos orar como Ele, aprendendo com Ele, orando com Ele e como Ele. E quero encerrar nosso papo aqui hoje trazendo 3 conselhos práticos para a nossa vida de oração. Pois bem, essa primeira parte, então, falar sobre a oração. Falar sobre a oração não é um assunto tão difícil, porque a gente vê o assunto por toda a Bíblia. Falar de oração é fácil. Viver uma vida de oração não é tão fácil. O reformador Martinho Lutero disse assim: a oração é o suor da alma. Nós não temos uma inclinação para a oração natural. Nós precisamos suar para orar. É uma disciplina, é um investimento, é uma caminhada. E, em alguns casos, é uma luta para a gente viver uma vida de oração. E não é apenas um ensino intelectual, porque eu tenho certeza que nós poderíamos citar vários textos da Escritura sobre a oração, e é raro alguém na comunidade cristã, evangélica, discordar da oração. A gente discorda de muitas outras coisas, né? Mas que é necessário orar, que Jesus nos ensinou a orar, que os discípulos oravam, estavam aprendendo a orar. Isso é muito comum e muito é comum a todos nós. Se você olha as religiões, elas também têm as práticas de orações. No judaísmo, se deve orar 3 vezes. No islamismo, se deve orar 5 vezes ao dia. E os discípulos de Jesus? Quantas vezes devem orar ao dia? O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo: orando em todo tempo. Ainda Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: orai o tempo todo, sem cessar. Não seria mais fácil se a gente tivesse uma ordenança? Ore 4 vezes por dia. Ore 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e à noite. Mas a Escritura nos chama, nos convida, nos ordena a orar o tempo todo. Não um momento,
o tempo todo. Isso se torna um desafio para nós, a ter uma vida de oração em todos os momentos da nossa vida. Se a gente olha já no começo da Bíblia, a gente tem o exemplo de Abraão orando. O exemplo de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, intercedendo pela sua família, intercedendo pelo seu sobrinho. A gente vê já Abraão nessa prática de orar, de pedir, de interceder, de invocar o nome do seu Deus. Não é diferente com Moisés. Moisés recebe muitos títulos, mas Moisés, também sendo um tipo de Cristo, ele é um intercessor a Deus pelo povo de Israel. Ele orou muitas vezes por Israel. Orou para Deus abençoar Israel. Orou para Deus não pesar sua mão sobre Israel, quando Israel estava vivendo em rebeldia. Moisés orava. Orava pelo seu povo, orava por si. Orava ao Senhor, falava com o Senhor. Josué, seu discípulo, aprendeu também a ter encontros na tenda para buscar a face do Senhor. E o que dizer do rei Davi? Davi era um homem que orava. Deixou registrado para nós algumas orações. Os salmos são as orações. Davi orava abrindo seu coração na presença do Senhor. Davi orava confessando os pecados. Davi orava adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Davi orava quando os exércitos, ou o exército de Israel estava nas batalhas. Davi era um homem de oração. Mas não só eles, os homens, mas também a gente tem um grande exemplo de uma mulher de oração, a Ana. Como é bom ler a oração de Ana, não é verdade? Se você não leu ainda lá no 1 Samuel, como Ana se derrama na presença do Senhor e clama ao Senhor, e é tão precioso a gente ver a resposta do Senhor à oração de Ana. Mulheres também que oravam. E se a gente dá um salto para o Novo Testamento já, poderíamos citar muitos outros, Elias e todos os profetas orando. Mas já pensando no Novo Testamento, no derramamento do Espírito Santo na igreja, Atos capítulo 2 vai dizer que eles perseveravam na doutrina e na oração. Uma igreja que orava. João e Pedro subindo ao templo e vê aquele aleijado, eles oram pela cura do Senhor na vida daquele paralítico e ele se levanta. Ainda em Atos, a gente vê o capítulo 12, Pedro estava preso e a igreja orando constantemente. E Deus respondendo à oração da igreja de modo miraculoso, maravilhoso, abrindo as portas e Pedro estando com os irmãos, como resposta da oração da igreja. E Paulo e Silas presos. Por volta da meia-noite, eles cantavam e oravam. E oravam ao Senhor. E a gente lê ali no texto como o Senhor ouviu a oração deles. Então isso é muito encorajador para nós, irmãos. Olharmos os nossos heróis da fé e ver que eles eram homens de oração, mas também ver que ao Deus que eles oravam, o nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. Meus amigos muçulmanos, quando eles estão orando, e geralmente eu pergunto a eles, Deus ouviu a sua oração?
É uma pergunta muito estranha para eles. Como assim Deus ouviu a minha oração? Oração para eles é cumprir uma ordenança de fazer algo. Não de se achegar a Deus ou receber algo da parte de Deus. Então é muito estranho para eles. Mas a fé cristã, nós oramos ao Deus de Abraão, ao Deus de Moisés, ao Deus de Ana, ao Deus de Davi, ao Deus de Paulo, ao Deus de Pedro, ao Deus da igreja primitiva, ao Deus dos pais da igreja, o nosso Deus, um Deus que responde às nossas orações. Nós deveríamos ser um povo que, ao se encontrar, nós deveríamos compartilhar como Deus tem respondido às nossas orações. E a gente faz pouco. E a pergunta é: por que então compartilhamos pouco as respostas de oração? Será, porventura, que estamos orando pouco? E é certamente provável que Deus está fazendo coisas grandes na nossa vida, independente da nossa oração, mas nós não temos aquele prazer, aquela alegria, aquele coração talvez tão satisfeito, que naquele momento que nós oramos e clamamos e buscamos, Deus ouviu a nossa oração. Como o salmista diz: busquei ao Senhor, e Ele se inclinou seus ouvidos a me atender. Irmãos, nós somos um povo que oramos a um Deus que responde, que ouve, recebe as orações. Então, ao olhar para esses homens da Escritura, devemos ser inspirados, animados, encorajados a orar como eles oravam, a um Deus que responde às orações. Mas Jesus sobrepassa todos eles. O Filho de Deus, quando esteve na terra, o Deus encarnado, o Rei que se fez servo de todos, era um homem de oração. Era um homem dedicado à oração. A vida de Jesus, nos relatos dos evangelhos, mostra abundantemente Jesus orando. Quero ver 2 textos com vocês. Por favor, vamos a Lucas, capítulo 1. Desculpa, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Olha o que diz aí o texto do capítulo 11, verso 1. Certa feita, Lucas 11, 1. Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele, Jesus, os ensinou. Podemos parar aqui. Jesus falou e ensinou sobre oração. Mas Jesus não apenas falou e ensinou sobre a oração. Jesus ensinava a oração orando. Jesus ensinava os seus discípulos a orar, falando, pregando, doutrinando, mas ele também
ensinava os seus discípulos por meio do exemplo, orando. E é aqui um princípio para nós. Nós devemos ser exemplos para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família, numa vida de oração, orando, não apenas falando, também ensinando, mas também orando. Uma das coisas também que eu aprendi quando vivi entre os muçulmanos é que a fé para eles, ou as práticas da fé, tem que ser algo visível. Obviamente que, como os fariseus, eles faziam, como Jesus dizia, e os criticou para se aparecer. Nem todos os muçulmanos fazem para aparecer, mas tem que ser uma prática visível. Então, eu comecei a perceber isso, e como isso era oportunidade para testemunhar, para falar, eu comecei a mostrar a eles que eu também tinha uma vida de oração. Um exemplo é, na sexta-feira, o dia sagrado dos muçulmanos, pela parte inteira da manhã, eu e a minha esposa separávamos essa manhã para a oração. E aí meus amigos me convidavam para fazer alguma coisa na manhã de sexta-feira. E eu dizia, eu não posso. Essa manhã de sexta-feira é a maior parte da semana que eu me dedico à oração. O quê? Você ora? Eu oro. Mas a gente achava...